Oi pessoal, um prazer imenso estar aqui novamente com vocês, trazendo o vídeo que a gente divulgou aí nas redes sociais, que estaria sendo lançado essa semana. Um vídeo bastante interessante para você que gosta de eletrônica, que está começando, e para você que também já desenvolve projetos eletrônicos, né, já é um profissional, onde a gente vai falar um pouquinho de dois pontos de verificação muito importantes quando se trata do fluxo de desenvolvimento do nosso projeto eletrônico aí na questão da placa de circuito impresso. Tá? E são dois pontos importantes que geralmente são feitos dentro das ferramentas CAD, né, das ferramentas ECAD para projetos eletrônicos, que é o ERC, Electrical Rules Check, e o DRC, Design Rules Check. Tá? Vamos falar um pouquinho sobre eles. Se você não conhece, você vai ficar sabendo. Se você já trabalha aí com placa de circuito impresso, talvez seja alguma dica interessante para você. E se você já domina esse assunto, eu peço que você também comente aí embaixo do vídeo, dê dicas aí para o pessoal que é iniciante que está nos assistindo, tá bom? Então vamos lá. Se você já utilizou alguma ferramenta CAD aí para projetos eletrônicos, provavelmente você já deve ter se deparado com uma dessas telas aqui, se você já deu uma fuçada, deu uma mexida aí na sua ferramenta, tá? Um local onde você consegue pré-definir várias restrições, né? Várias configurações importantes aí do seu design, como distâncias entre trilhas e ilhas, trilhas e vias, vias e ilhas, distâncias mínimas da placa para as bordas, né? Qualquer elemento cobreado para as bordas da placa, tamanhos mínimos, como por exemplo a largura mínima de uma trilha que vai ter na sua placa, e assim por diante. Cada ferramenta vai ter aí as suas, as suas possibilidades de configuração. Então, eu estou mostrando aqui, por exemplo, no software Eagle, que é um software que eu utilizo bastante, mas também tem essa tela em praticamente todas as ferramentas, tá? Se a ferramenta for minimamente profissional, ela vai ter um ambiente, uma tela específica de configuração dessas regras. Então aqui estou mostrando uma outra ferramenta, a ferramenta KiCad, tá? Então também é, lá em File Board Setup, você também vai encontrar Design Rules aqui e vai conseguir fazer essas configurações que são bastante importantes. E agora a questão aqui do seguinte, que a gente vai tentar responder aí para vocês nesse vídeo, são duas coisas. Primeiro, é, simplesmente utilizar o RC e o DRC já compreende todos os pontos de verificação que eu preciso para o meu fluxo de projeto eletrônico? E segundo, como que eu tenho que buscar informações para preencher esses campos, né, de configuração do DRC? Então essas são as duas perguntas que eu vou tentar responder aí para vocês, de acordo aqui com a nossa experiência na Microgênios, tanto na parte de treinamento como aí na parte de projetos, e eu também fui por alguns anos o responsável pelo software Eagle, né, na parte técnica comercial aqui no Brasil, que a Microgênios já foi distribuidora do Eagle. Nós não somos mais nesse momento, mas na época que a gente era distribuidor, que ainda antes da Autodesk comprar, a gente fazia toda a parte de comercialização, treinamentos, suporte aí do software Eagle. Então vamos lá, vamos começar aqui falando desses assuntos. A primeira pergunta, né? Se esses dois pontos de verificação que a gente pode fazer dentro da ferramenta, eles já são o suficiente para o nosso fluxo de projeto eletrônico? A resposta é não, tá? Regras de design, elas são mais do que ferramentas, elas são procedimentos. Então, se você é iniciante, é bom que isso fique bem fixo aí na sua cabeça. E se você já trabalha profissionalmente, é importante a gente estar sempre, quem é profissional, melhorando esses processos, né? Melhorando e padronizando esses processos para que não haja problemas na fabricação, problemas na montagem e assim por diante. Porque a gente tem que entender que sempre que há desconformidade, sempre que existem erros, isso está se refletindo em custos, e custos podem
ter problemas operacionais, problemas de competitividade do seu equipamento, problemas de lançamento do seu equipamento e assim por diante, defeitos, né, que podem vir a acontecer e assim por diante. Então, se a gente não tem um procedimento bem feito, a gente vai ter muitos problemas. Isso aqui a gente conviveu até aqui dentro também da Microgênios, quando a gente começou os nossos primeiros projetos, a nossa primeira produção, a gente teve que ir se aperfeiçoando muito aí ao longo do tempo, porque realmente no começo a gente não tinha procedimentos, não tinha padrões e a gente acabava tendo muitos problemas na parte de produção dos nossos equipamentos, seja internamente ou mesmo quando a gente começou a terceirizar eles, tá bom? Então a resposta é não. Verificação de regras, ela tem que estar dentro de um procedimento. Então, quando você pensar no seu fluxo de desenvolvimento do projeto, você tem que, na medida do possível, colocar vários pontos de verificação. E esses pontos podem ou não ser realizados dentro de uma ferramenta, dentro de um software, tá? Mas não necessariamente. Então, as ferramentas geralmente têm dois pontos de verificação, o ERC e o DRC. Mas é importante que você coloque outros. Então é importante que no seu dia a dia de projeto, aí na sua empresa, primeiro, vocês criem um manual de regras de design, tá? Isso é muito comum. O pessoal vai lá e coloca um manual. Então, com todos os projetistas que passarem pela empresa, eles vão fazer o desenvolvimento dentro daquele manual. E aquele manual vai ter um monte de coisas que estarão especificadas. Por exemplo, as definições dos procedimentos a serem utilizados, definições de padrão. Então, vai ter padronização de simbologia, de bibliotecas, para não ter erro. É muito ruim a gente ficar utilizando simplesmente as bibliotecas que vêm junto, né, que vêm ali por padrão na nossa ferramenta. Muitas vezes, ou na maioria das vezes, quando a gente começa a trabalhar profissionalmente, a gente vai ver que a gente tem que fazer muitos ajustes nas bibliotecas, tá? Ou inclusive criar as próprias bibliotecas para ter um padrão que realmente não vai ter nenhum problema no seu processo ali de fabricação e montagem. Então tem que definir isso, tem que criar suas bibliotecas, indicar para o projetista onde essa biblioteca vai estar, qual a versão dessa biblioteca, como ela vai ser utilizado, as folhas de desenho, as legendas, os modelos de documentação, tudo isso tem que estar bem definido nesse seu manual de regras de design. Também tem que estar lá definido questões de normas técnicas que você vai precisar utilizar para o seu design. Então, pode ser uma norma padrão, por exemplo, uma IPC 2221, ou pode ser uma norma específica, dependendo do nicho que o seu equipamento vai estar atuando, tá? Então, se for um ambiente automotivo, um ambiente industrial, um ambiente médico, um ambiente de aviônica, então você vai precisar de regras ali e de normas específicas. E também definições de restrições e limitações aí com relação aos seus fornecedores de placa de circuito impresso. E esse ponto aqui já é um ponto bastante importante, porque depois a gente vai rever ele quando a gente começar a falar do DRC, tá? Então vocês estão vendo que nem todas essas características, essas configurações, esses procedimentos aqui, né, eles podem ser verificados dentro da sua ferramenta. Muitas vezes isso daqui vai ser verificado por procedimentos internos que você vai criar no seu fluxo de desenvolvimento de projeto dentro da sua empresa, do seu instituto de pesquisa ou dentro dos seus projetos aí pessoais que você desenvolve, tá certo? Então aqui um exemplo, né, de etapas onde a gente pode estar colocando pontos de verificação antes da continuidade do processo, né, antes da continuidade aí do fluxo de desenvolvimento. Então, definição do escopo do projeto, pode ter lá um ponto de verificação para análise, para verificação junto aos stakeholders ali envolvidos, para ver se está de acordo, né, se o escopo foi bem levantado, se não foi levantado, se está dentro das características necessárias. Daí, verificação das necessidades técnicas, por exemplo, normas, então você pode ter um outro ponto de verificação, um diagrama de blocos, outro ponto de verificação. Daí, explodindo, né, esse diagrama de blocos e aí sim colocando os componentes em cada subcircuito, daí a gente vai ter lá o desenvolvimento do esquemático, seleção dos componentes, daí a gente pode ter ali um RC, depois a gente pode ter outra verificação de regras elétricas e construtivas. Então, isso daqui
o seu ERC pode também estar depois dessa etapa aqui, tá? Posicionamento dos componentes, pode ter também um ponto de verificação para ver se está dentro de todas as características construtivas ali, de furações da placa, de rasgos na placa, da montagem física do componente, traçado de trilhas. E antes de fazer a geração dos arquivos de industrialização, você vai fazer o DRC, que é a verificação de regras elétricas, de regras de design, desculpa, para aí sim você gerar os seus arquivos de industrialização. E depois também pode ter uma última verificação para ver se os arquivos estão totalmente corretos, né? Visualizando o Gerber, ver se nesse processo de geração dos Gerbers não modificou nenhuma fonte, não tem nenhuma sobreposição ali de camadas de Gerber que possam gerar curtos-circuitos, que isso eu já vi acontecer, inclusive, camadas de Gerber que eram para ser, por exemplo, camadas de imagem, serem geradas no Gerber em camadas de trilhas e isso acabar gerando curto-circuito, tá? Então tem que tomar muito cuidado também nesse procedimento, então sempre uma verificação e geração aí de documentação final aí de montagem e produção. Então isso daqui é uma exemplificação, isso daqui você pode estar definindo aí o seu fluxo, e é importante sempre estar colocando esses pontos de verificação. E de todos esses pontos de verificação que eu coloquei aqui nesse exemplo, 2 deles a gente pode fazer dentro das ferramentas de desenvolvimento, o ERC e o DRC. O ERC, o Electrical Rules Check, ele não é simulação. Tá bom, pessoal? Ele não é simulação. Então, você pode colocar também um bloco aqui do seu procedimento, tá? De simulação, de prova de conceito para partes do seu circuito, vai de como você quiser desenhar aí o seu fluxo, tá? Mas que fique claro, o ERC não é isso que o ERC faz. Então, o que o ERC faz? O ERC faz uma verificação aí no seu projeto de características de conexão relativas à ferramenta do esquemático. Então, ele vai ver se, por exemplo, existem nets que estão soltas sem conexão, ele vai verificar se pinos de entrada estão conectados por exemplo, em alimentação, se pinos de alimentação estão conectados em sinais elétricos que não são de alimentação, esse tipo de verificação que ele vai fazer. É uma verificação para verificar se o seu esquemático não possui erros que vão gerar problemas depois quando converter essas conexões elétricas para as linhas de conectividade que você vai usar para a criação do seu layout, né, das suas trilhas. Então é isso que o ERC faz. E sempre quando a gente roda o ERC, ele traz para a gente um relatório dos possíveis erros e também de avisos importantes que você pode estar verificando. Então, ele pode estar falando com relação a nomenclaturas de componentes, que você não colocou valores, ou tem alguma coisas desse tipo. Ele pode estar informando que existem nets que não têm conexão. Às vezes você criou uma parte do esquema, apagou, ficou um net residual, ele vai estar te avisando. Nets que não têm conectividade, tá? Então, tudo isso ele vai estar te avisando e cabe, neste momento de verificação, você analisar esse relatório que vai sair da sua ferramenta. A ferramenta, ela vai expor para você, isso é outra questão importante, ela vai expor para você o que ela considera erro e avisos importantes. Cabe a você, projetista, ou algum membro, ou você, o projetista principal, ou algum outro membro da equipe, fazer essa análise detalhada de cada uma das mensagens e ver se ela realmente corresponde a um erro ou se é simplesmente algo que você pode ignorar. Inclusive, nessas ferramentas sempre tem um botão de aprovação, né? Então, você pode ir aprovando o que não é erro. Ah, não, ela acusou isso daqui, mas isso daqui não é erro por causa disso, disso, disso. Eu que fiz essa conexão específica dessa forma. Ah, eu não estou usando um sinal que é considerado de alimentação, eu dei uma outra nomenclatura para esse sinal. Então, você sabe, você pode ir lá e aprovar. Isso também vai ficar sempre registrado na ferramenta, essas aprovações, para, né, depois evitar de ter problema no final, mas quem aprovou isso daqui, né? Então, também, geralmente essa ferramenta, ela vai deixando lá, né, deixando uma listagem do que foi aprovado, tá?
Não é igual compilação, tá? Quem está acostumado, quem é mais da parte de programação e está acostumado a fazer um programa, compilar e só gerar o arquivo de máquina, o hexadecimal, depois que a compilação estiver 100%, não é a mesma coisa aqui, tá? Você consegue gerar os arquivos para passar, para exportar o seu esquemático para o PCB, mesmo que tenha um monte de erros e um monte de warnings. Tá? Então não pense assim, gerou a minha PCB, significa que não tem nenhum erro. Não, não é assim. Ele vai gerar para você um relatório de erros, de avisos, e você vai precisar analisar esse relatório e verificar se é preciso corrigir ou não, ou se você pode estar aprovando aqueles erros ou aqueles avisos, tá bom? Então, esse daí é isso o ERC. Não é simulação, tá bom? Notem que, inclusive, nesse fluxo de projeto que eu coloquei aqui, eu não coloquei simulação. Parte do pressuposto que está simulado. Mas você, se você achar que no seu projeto você precisa colocar também ali um bloquinho no seu fluxo do projeto de simulações ou de provas de conceitos de partes do circuito, você coloca ali em um determinado ponto e faz, né, de acordo com o procedimento que você considerar melhor, tá bom? E as regras de design, as definições e verificações de regras de design, que é a resposta da segunda parte aí da nossa dúvida, das nossas questões, a segunda questão. Aí você vai estar definindo, geralmente de acordo com normas e com relação a questões de fabricação da sua placa de circuito impresso. Existem algumas ferramentas CAD bem avançadas, onde você consegue definir também nessas regras de design características elétricas ali na placa, né? Então, características que têm a ver com acoplamento de sinais, RF, coisas desse tipo. Mas isso são ferramentas muito específicas e caras. Geralmente, na ferramenta, o que você consegue configurar em regras de design são regras geométricas, que a gente fala, tá? De geometria de trilhas, distanciamento, coisas desse tipo. Tá certo? Então você vai pegar, você vai verificar lá dentro da norma, ou inclusive nos cursos que a gente tem lá dentro do clube de membros, a gente mostra algumas formas, como por exemplo essa forma gráfica de determinar as larguras mínimas de trilha, né? Então, o pessoal que é nossos alunos, que são nossos alunos lá do clube de membros, a gente tem bastante conteúdo aí falando sobre essa parte. Tem vários cursos lá usando o Eagle para PCB, e em breve a gente vai ter outros cursos que estão sendo desenvolvidos, tá? Então você vai pegar, vai definir então a largura mínima da sua trilha, de cada trilha, vai verificar questões de corrente, questões de norma, distanciamentos, vai fazer o seu stack de layer, né, as suas camadas aí de layer, vai fazer as definições de como elas vão ser, se vai ter vias cegas, se vai ter vias enterradas, como que vai ser, né, esse seu diagrama aí do stack de layers. Então você vai definindo isso e vai chegar aí nas questões de restrições dimensionais, geométricas. Isso daqui, pessoal, é muito importante que você tenha um relacionamento com o seu produtor de placa de circuito impresso. Então aqui, o seu produtor, né, o seu parceiro aí de produção, ele vai indicar quais são os valores mínimos aí que ele consegue produzir. Você vai, então, carregar aqui nessa ferramenta esses valores mínimos e aí, terminando o seu projeto, você vai fazer uma verificação. Inclusive, você pode salvar, né? Geralmente nas ferramentas você consegue salvar essas definições em um arquivo ou na própria ferramenta, e depois você pode reutilizar esse arquivo e sempre fazer a mesma verificação, né? Verificar as regras da mesma forma para todos os seus projetos. Então você pode inclusive ter vários arquivos. Eu fabrico no fabricante A. O fabricante A, as regras, né, de design dele são essas daqui. Então eu vou carregar, salvar o arquivo lá, esse arquivo de verificação como fabricante A. Vou fabricar essa placa onde? No fabricante A. Então faço a verificação com as regras do fabricante A. Agora eu também tenho um outro fornecedor B aqui para outros tipos de placa. E quais são os limites aí, mínimos aí desse fabricante? Já são esses daqui. Então, configura tudo ali, gera o outro arquivo e você utiliza ele para fazer a sua verificação de regras aí ao final do desenvolvimento da sua placa de circuito impresso. Então, é muito importante isso. Aqui vai ter em consideração
o seu fabricante de PCI. Mas não só isso, a gente também teve que mexer bastante aqui nessa característica. Aqui, por exemplo, eu peguei aqui de um fabricante, né, aleatório na internet, tá? Inclusive coloquei a fonte aqui, essa Masatec aqui, e eles dão lá tem uma página, né, tem um documento, um PDF, que eles informam aqui os limites mínimos deles, então vocês podem pegar essas informações aqui, carregar na sua ferramenta aí de desenvolvimento de placa de circuito impresso e ao término do desenvolvimento do layout da placa, rodar, né, o DRC, e daí ele faz as verificações, ver se tá tudo dentro daí da capacidade produtiva do seu fabricante. Só duas coisas antes da gente estar finalizando aqui, pessoal. Primeiro, principalmente para fabricante aqui no Brasil, evite de trabalhar sempre no limite das restrições do seu fabricante. Tá? Por quê? Se você começou a trabalhar muito nos limites, isso invariavelmente vai acabar gerando, principalmente na questão de distâncias, né, entre trilhas, vai acabar fazendo com que o processo do seu fabricante seja utilizado ao limite. Tá? Então, ele vai estar lá naquele limite operacional do seu fabricante. Quando você trabalha no limite operacional dele, a possibilidade de ter problemas, né, de ter perda de material, porque ele vai fazer lá, geralmente você vai também dentro do seu procedimento, isso daqui também é uma coisa importante, por exemplo, aqui dentro do nosso procedimento, eu não vou falar aqui, mas em outros vídeos eu já falei, também eu falo também bastante lá para o pessoal dos cursos da Microgênios, lá no clube de membros. A gente tem, quando a gente está fazendo, né, o projeto, a gente coloca uma margem lá com todas as configurações. Então, a gente já vai colocar o tipo de material isolante, a gente vai colocar cor do verniz, vai colocar um monte de características ali, né? Então quando eu mando para o fabricante, eu já mando assim com uma documentação técnica bem prática, né, para ele estar visualizando. Essa documentação, inclusive, já aparece no próprio Gerber. Eu crio uma camada de Gerber já para isso. Então, o cara lá que faz a análise do Gerber, ele já pega e já tem todas as informações. Mas a gente manda também um arquivo PDF junto. E uma das características é a questão de teste elétrico. Por quê? Porque a gente começou a ver, quando a gente trabalhava muito no limite do fabricante, que dava muito problema. E era uma placa grande, né? Pegar alguns curtos ali em trilhas começa a ser muito complicado, bastante complicado mesmo. Tá? Ainda mais se você pega esse curto-circuito depois que sua placa está toda montada. Então, duas perdas, né? Aliás, três, né? Perda de placa, perda de componentes, muitas vezes, e perda de tempo. Né? Então, tudo isso é custo. Então, a gente padronizou na nossa metodologia de projeto, sempre solicitar para o fabricante teste elétrico nas placas. Quando o cara começa a ver que a sua placa tem uma densidade muito grande, que você está utilizando tudo no limite, que você exigiu dele o teste elétrico, chegando lá na ponta, ele começa a ter muita perda de material, muita perda de placa. Tá? Algumas placas, quando é curto-circuito, eles conseguem retrabalhar, né? Cortar, encontrar tem a ferramenta, a máquina que faz os procedimentos de teste elétrico, ela consegue identificar assim bem próximo ali, né, aonde está o curto ou a trilha em aberta. Quando é curto, quando é trilha aberta é perda de material. Quando é curto, ainda dá para eles retrabalharem manualmente. Mas o que é isso? Retrabalho manual é custo. E quando não, né, foi trilha rompida, por exemplo, ou alguma coisa que realmente danificou, é custo. E se você contratou dele uma quantidade X de placa, ele vai precisar produzir mais para te entregar aquela quantidade. Tudo isso vai elevando o seu custo de produção. Tá? Então, evite trabalhar nos limites operacionais do seu fabricante. Tá bom? Tenha isso como uma dica. E segunda dica, além do fabricante da PCI, é importante também você trabalhar aí nas suas regras de design com a equipe de montagem da sua placa. Porque, por exemplo, quando a gente começou a terceirizar a produção aqui interna da Microgênios, e daí, por exemplo, quando era PTH, vai passar lá pela máquina de onda de solda,
Também começou a se ver, por exemplo, a gente trabalhava com as vias metalizadas muito próximas, tá, das ilhas e muito próximas uma das outras. Isso também gerava curto-circuito quando passava pela máquina de onda de solda. Daí tem que colocar as placas num outro processo, né? Ele tem que adicionar um processo ali na montagem da sua placa de circuito impresso, e é um processo manual, com pessoas ali tirando, né, esses curtos-circuitos. O que isso significa? Custo. Então, a gente começou a padronizar distâncias diferenciadas ali também, e outro detalhe, a gente também começou a fazer a aplicação do verniz, né? Então, deixar configurado na nossa ferramenta a aplicação de verniz nas vias. Então, a via não ficava exposta, a metalização dela exposta, ela ficava coberta com verniz, também dificultava aí esse processo de curto-circuito quando passasse na máquina de onda de solda. Tá bom? Então, esses são algumas dicas importantes que eu considerei aí para passar para vocês. Conheçam o clube de membros da Microgênios. A gente tem bastante conteúdo sobre programação, eletrônica, placa de circuito impresso, microcontroladores. O link vai estar aí na descrição do vídeo. E eu espero que tenha ficado um pouco mais claro aí para vocês, principalmente o pessoal que é iniciante, o que é o ERC, o que é o DRC, né? Para que eles servem, como, de certa forma, configurar o seu DRC, pelo menos você já sabe o que você precisa saber para configurar o seu DRC, tá? E entender que somente esses dois pontos de verificação não são suficientes para garantir o seu projeto, né, o seu fluxo de desenvolvimento de placa de circuito impresso. É importante que você defina o seu fluxo e coloque outros pontos aí de verificação no seu projeto, no seu fluxo, tá bom? Eu agradeço aí a atenção de todos. Conheçam microgeniusacademy.com.br, vai estar aí também na descrição, nossos cursos, a nossa loja virtual, loja.microgenius.com.br. Nós trabalhamos com compiladores, software de simulação eletrônica, ferramentas de desenvolvimento, treinamentos, livros técnicos também. Muito obrigado aí pela atenção de todos e bons estudos e projetos para vocês.